Capítulo 1. Quem de pé, reverência. Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, a partir do 12. Diz assim: Eu, o pregador, eu fui rei sobre Israel. Eu apliquei meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Assim, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Podeis sentar, aplauda a palavra. Podeis sentar. O tema da nossa mensagem é correr atrás do vento. Em outra tradução, essa palavra aflição de espírito está dizendo correr atrás do vento, porque no hebraico algumas palavras têm vários sentidos. Essa palavra no hebraico ruach, que é espírito, também tem um sentido de vento. Por isso que em algumas traduções da Bíblia, no final diz correr atrás do vento. E o tema de nossa mensagem é esse, porque a Bíblia Sagrada nos revela aqui, através do pregador Salomão, o homem mais sábio dessa terra, humanamente falando, Salomão. E o livro de Eclesiastes é uma reflexão profunda sobre o sentido da vida. E quando Salomão, ele fala aqui, na palavra, ele diz: eu, pregador, fui rei de Israel, e apliquei meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria tudo quanto sucede debaixo do céu. Ou seja, Salomão, ele passa a observar a vida do ponto de vista humano e terreno, sem considerar a eternidade. E diz a Bíblia Sagrada que Salomão, ele disse que buscou por sabedoria humana, como diz aqui no versículo: eu apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Então ele está falando da perspectiva humana, observando tudo aqui debaixo do sol ou debaixo do céu, como diz aqui Salomão. Ele investiga a vida com sabedoria, sem considerar Deus de forma plena. Aqui ele está fazendo um teste. Ele diz: eu vou provar de tudo que existe nessa terra, para ver se essas coisas conseguem satisfazer os meus desejos e preencher todos os vazios da minha alma. E ele investiga, ele busca, e ele diz o seguinte: ele chama essa busca por sabedoria de
um trabalho enfadonho, cansativo, frustrante. Salomão, ele fazendo esse teste, essa prova, buscando preencher o vazio humano, aqui ele está fazendo esse teste para nos mostrar como realmente é a situação do ser humano que começa a buscar a felicidade, preencher o seu vazio do coração com coisas humanas. Ele começou com sabedoria. E ele diz, é frustrante, é trabalhoso, e hoje há muitas pessoas que estão esgotadas emocionalmente, tentando encontrar sentido, o sentido da vida, na filosofia, na ciência, na religião, na psicologia, sem voltar-se para Deus. As pessoas hoje querem encontrar a paz, encontrar a alegria, encontrar a felicidade no trabalho, nos estudos, no homem, na mulher. Querem encontrar essas coisas para preencher o vazio do seu coração em coisas que ele disse, Salomão disse, isso é correr atrás do vento. Ele fala aqui no versículo 14, atentei para todas as obras, eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Essa palavra aqui, vaidade, no hebraico, ela é hevel, que significa vapor, significa névoa, que desaparece rápido. Correr atrás do vento é procurar algo inalcançável, nunca vai conseguir, sem valor, duradouro. Correr atrás do vento, você não pode pegar o vento. Se você tentar pegar o vento, ele vai sair entre os seus dedos, você não vai segurar o vento. Correr atrás do vento. Então ele chama essas coisas, ele aplicou o coração a buscar sabedoria. Salomão, ele teve muita riqueza, ele procurou ter muitos servos, muitas servas, mas ele diz que tudo isso era vaidade. Tudo isso era correr atrás do vento. Ele chegou nessa conclusão. Então, quando nós paramos para pensar sobre isso e analisar a nossa vida, será que nós estamos correndo atrás do vento? Os seres humanos hoje têm buscado riquezas, os seres humanos hoje têm buscado fama, os seres humanos hoje têm buscado aparecer nas redes sociais. Tudo que o mundo oferece, os seres humanos têm procurado prazer. Tudo isso é temporário, satisfaz temporariamente, é vapor, é vento. Tudo isso passa. O famoso ator de Hollywood, após ele ganhar muitos prêmios, fortuna, ele disse assim: tenho tudo o que o mundo pode oferecer, mas ainda me sinto incompleto. Porque o dinheiro não pode trazer a felicidade. O dinheiro pode resolver algumas coisas, mas o dinheiro, ele é, como a palavra de Deus diz, o dinheiro, o apóstolo Paulo falou para Timóteo ensinar os ricos não confiar no dinheiro, porque o dinheiro não é seguro. O dinheiro não traz saúde, o dinheiro não traz paz, o dinheiro não traz libertação. Então muitas pessoas hoje correm atrás do vento, procurando riquezas que um dia vai passar e a pessoa não vai
às vezes a pessoa nem consegue desfrutar daquilo que ele alcançou nessa terra, através da riqueza, através da sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria humana para Deus é loucura. A sabedoria humana é loucura, porque uma sabedoria humana sem Deus é um caminho largo. A sabedoria humana sem Deus é o caminho que vai distanciando de Deus. E a palavra de Deus diz aqui, que no versículo 15, o pregador, ele diz: aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Tudo ele observou debaixo do céu, ou debaixo do sol, da perspectiva humana. Ele está dizendo o seguinte: olha, o que existe nesse mundo não pode ser endireitado. O que é que tem nesse mundo de errado? Tem muitas coisas de errado. A injustiça, a corrupção. A palavra de Deus diz, lá em Provérbios 14:34, que a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. E da perspectiva humana, muitos seres humanos tentam consertar o mundo através de coisas humanas, através de boas obras, ou através de justiça própria. Eles tentam consertar. E Salomão está dizendo: o que é torto não pode ser consertado. Da perspectiva humana, o homem não pode consertar o mundo. O homem sem Deus, ele é torto. O homem sem Deus está separado. O homem sem Deus está caminhando para a perdição. E o pregador falou isso. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que falta não se pode calcular. Por mais que tentemos consertar o mundo sem Deus, nunca conseguiremos. As pessoas tentam consertar a mente das pessoas, sem Deus não consegue. Eu já orei por várias pessoas que passaram por psicólogo e psiquiatra. O psicólogo tentou consertar, não consertou. O psiquiatra tentou, não consertou. Mas quando foi orado pelo através do nome de Jesus, com imposição de mãos, consertou. Porque o mundo sem Deus não pode consertar. Só quem pode consertar o mundo, só quem pode consertar a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele. E Salomão, ele está falando aqui da perspectiva humana. E ele falou aqui no versículo 16: falei comigo mesmo, dizendo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim. Todavia, apliquei meu coração a conhecer a sabedoria e conhecer os desvarios e a loucura. Salomão, ele buscou entender tanto o lado da sabedoria quanto o lado da loucura. Ele se entregou à sabedoria, mas ele também se entregou à loucura. Salomão, tudo isso ele estava fazendo um teste, como era o homem sem Deus, sem a presença de Deus na vida dele. E ele, mesmo ele teve sabedoria, mas ele também teve um tempo de loucura. Ele mesmo diz aqui: eu apliquei meu coração a conhecer tanto a sabedoria como os desvarios e as loucuras. E diz a palavra de Deus: a sabedoria, ela leva ao orgulho ou ao desespero, né? Tem muitos sábios que ficaram orgulhosos e tem outros sábios que ficaram loucos, porque a sabedoria ela pode levar ao orgulho ou ao desespero. A
A sabedoria sem Deus, a sabedoria humana, leva o homem à loucura, ao orgulho ou ao desespero, ou à loucura. E Salomão, a palavra de Deus diz, conhecimento sem Deus leva ao orgulho ou ao desespero. E muitos hoje acumulam informações, mas continuam perdidos, vazios e sem paz. Aqui no versículo ele diz aqui, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Salomão aqui, ele não está condenando a sabedoria, mas mostrando o seu limite. A sabedoria humana, ela tem limite quando essa sabedoria, ela não vem de Deus. Quando essa sabedoria é só humana. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o sábio, a mulher sábia, o homem sábio é aquela que teme ao Senhor. Temer ao Senhor é ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Aquele que só ouve a palavra, aquele que só lê a palavra e não pratica, não teme ao Senhor, portanto não tem sabedoria. E a palavra de Deus diz aqui em Eclesiastes, em Provérbios, a palavra de Deus fala sobre isso. Provérbios capítulo 1, vamos ler aqui. Provérbios capítulo 1, a palavra de Deus fala sobre a sabedoria e que alguns desprezam a sabedoria. Aquelas pessoas que deixam de temer o Senhor. A Bíblia diz aqui, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aqueles que desprezam a palavra de Deus, aqueles que não dão ouvido, aqueles que não atentam para obedecer a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo, são loucos. São loucos, porque a Bíblia diz, a sabedoria humana para Deus é loucura. E o sábio, aquele que se acha sábio, aquela que se acha sábio, despreza a palavra e começa a seguir os seus pensamentos, e começa a seguir o que fala o seu coração. O coração é mais perverso que qualquer coisa, e os pensamentos carnais, pensamento do ego. Portanto, a palavra de Deus, quando nós obedecemos a ela, nós começamos a ter a sabedoria divina em nossa vida e começamos a andar no caminho da sabedoria. Glória a Deus, aleluia. O tema central de Eclesiastes é debaixo do sol e debaixo de Deus. É um contraste. O grande contraste. O que está debaixo do sol? A vida sem Deus. A vida terrena é uma vida limitada. E aquele que está acima do sol, a vida acima do céu, é uma vida espiritual, é uma vida centrada em Deus, é uma vida eterna. Paulo, ele diz, pensai nas coisas que são lá do alto. Amém? Pensai nas coisas que são lá do alto. Então Salomão, somente Deus, só Ele pode nos dar um propósito nessa vida passageira. Essa vida é passageira. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, depois da morte vem o juízo. É uma vida passageira. Mas quando nós realmente nos encontramos com Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus verdadeiramente, passamos a viver uma vida com propósito. Não um propósito passageiro. Porque tudo que a pessoa conquista nessa terra, fama, dinheiro, carro, propriedade, tudo isso é passageiro. Mas quando nós vivemos uma vida com
Cristo, uma vida com propósito. A palavra de Deus diz: Salomão, quando, lá em Mateus 12:42, quando o Senhor Jesus disse assim: eis aqui quem é maior do que Salomão. Salomão, ele encontrou muitos problemas aqui na terra. Ele diz que tudo é vaidade, a riqueza é vaidade, a sabedoria é vaidade, tudo é vaidade. E no final ele disse assim: o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ele chegou a essa conclusão. Depois que ele viveu tudo, ele teve tudo que uma pessoa poderia ter nessa terra, toda a riqueza, tudo que ele almejava o coração dele, ele teve. Mas no final ele descobriu e disse, e deixou escrito aqui em Eclesiastes: olha, o dever de todo homem, de toda mulher, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque assim essa pessoa vai ser abençoada. Porque quando nós tememos a Deus e guardamos o seu mandamento, nós vivemos uma vida plena com Deus. E quando nós guardamos o seu mandamento, nós temos a paz no coração, porque aquele que nós aceitamos como Salvador, ele é o príncipe da paz. E ele disse: eu deixo para vocês a minha paz, eu dou para vocês a minha paz. Então aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que recebeu Jesus como Salvador, ele tem a mente pura, limpa, purificada, ele tem um coração puro. A palavra de Deus diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são aqueles que realmente entregaram a vida para Jesus. Os limpos de coração são aqueles que realmente nasceram de novo, aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida, aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo, ele disse, o Senhor disse: quem beber desta água tornará a ter sede. Quem beber da água da terra vai tornar a ter sede. Mas ele disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas dele vai fluir uma fonte de água viva para a vida eterna. Porque muitos hoje estão com sede, porque muitos hoje estão com o coração vazio, porque muitos hoje estão com um espaço no coração que não foi preenchido, porque não buscou ainda aquele que pode dar da água da vida, aquele que pode dar da água que a pessoa não vai ter sede. Porque quando alguém recebe Jesus como Salvador e recebe o Espírito Santo na sua vida, não existe mais vazio no seu coração, não existe mais vazio na sua vida. Essa pessoa vive uma vida plena e cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A vida sem Deus é correr atrás do vento. Analise. Faça uma reflexão hoje. Você está vivendo com Deus ou sem Deus? Você está correndo atrás do vento ou você está almejando as coisas espirituais? Está almejando um dia morar no céu, na cidade santa, a nova Jerusalém? Você está almejando ser arrebatado no dia do arrebatamento da igreja, onde o anjo vai tocar, o arcanjo vai tocar a trombeta, e o Senhor Jesus vai chamar os salvos para viver eternamente com Ele? Aqueles que vivem com Deus, vivem uma vida com propósito aqui nessa terra. E o maior propósito da vida do crente é o dia morar lá no céu para todos sempre. Se você está correndo atrás do vento, deixe de correr atrás do vento e corra para os braços do Senhor Jesus Cristo.
porque Ele tem muito para te dar, Ele tem muito para te abençoar, Ele tem muito para te libertar, porque a palavra de Deus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está de braços abertos. Hoje estamos nessa noite na presença do Senhor, ouvimos aqui a santa e gloriosa palavra de Deus. Se você precisa de mudança na sua vida, se você está correndo atrás do vento, pare para pensar hoje. A partir de hoje eu vou buscar o Senhor. A partir de hoje eu vou buscar o reino de Deus, como diz a palavra de Deus em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Feche teus olhos. Corra para os braços do Senhor e deixe de correr atrás do vento. Marcos 8,36 diz o seguinte: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A nossa alma, ela é mais importante para Deus. A nossa alma, ela tem um preço grandioso. A nossa alma, ela foi comprada pelo sangue de Cristo. O que adianta ganhar tudo nesse mundo e perder a alma? O Senhor, Ele preparou a salvação para nos dar, e nós devemos aceitar esse presente. Você que não aceitou o presente da salvação, você pode aceitar esse presente hoje. Corra para os braços do Senhor Jesus. Receba Ele como Salvador da sua vida. Ele te ama, Ele quer te salvar. Mude a partir de hoje a sua história, entregando a vida para Jesus. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor, Ele é digno. Glória a Deus, aleluia.